A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus vos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sérgio, da Igreja Bíblica Formosa, e gostaria de estar meditando numa palavra juntamente com os amados irmãos, uma palavra bem conhecida, a palavra do semeador. Vamos ler então no livro de Mateus, estou aqui com a minha Bíblia, capítulo 13, do verso 1 a seguir. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não havia raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Senhor Jesus, ele nos mostra 4 tipos de semente, ensinando aquela multidão a respeito da semente. E olhando para essa palavra, qual o ensinamento que o Senhor deixa para nós hoje, né? Cada semente, o que significa cada semente? Os discípulos também, de alguma forma, tiveram esta curiosidade. Jesus falava por parábolas, né? Então, Jesus, no seu particular, ele chama os seus discípulos, os discípulos questionam a Jesus e o Senhor Jesus explica para eles. Então eu quero ler também com você a partir do versículo 18 do capítulo 13 de Mateus. Jesus explicando diz assim: Atendei vós para a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Preste atenção que esta semente, ela fica na superfície da terra. Ela foi semeada, ela caiu à beira do caminho. E o Senhor Jesus diz que essas pessoas que recebem, porque a terra é a pessoa, a terra é o coração, a semente é a palavra. Ela recebe a semente do reino, mas não a compreende. Ou seja, ela não entende o que diz a palavra, ela não compreende o que aquela palavra pode fazer em sua vida. Eu vejo 2 responsabilidades aí. A responsabilidade da igreja em estar explicando a palavra, a responsabilidade da igreja em estar ensinando a palavra, mas a responsabilidade maior está naquele que deseja aprender a palavra, naquele que busca a palavra, naquele que se esmera na palavra, aquele que vai ler na Bíblia, aquele que vai estudar, aquele que vai buscar no Senhor, aquele que vai dobrar os seus joelhos e vai pedir ao Senhor o entendimento da palavra. Eu quero, Senhor, entender a sua palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia, é a sua vontade expressa à humanidade. Quando o homem pratica a palavra do Senhor, quando o homem procura o conhecimento da palavra do Senhor, então a sua vida será abençoada. Então as aves de rapina, o inimigo, não terá como arrebatar esta vida, não terá como destruir essa vida, porque ele ou ela estará firmado na palavra. O próprio Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Então, quando eu vivo a palavra, quando eu conheço a palavra, quando eu aplico a palavra na minha vida,
então os resultados, eles aparecem. Os resultados aparecem porque a palavra ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, a Bíblia relata sobre isso, que ela é como espada de dois gumes, que vai até a profundeza da alma e do espírito. É isso, esta é a palavra que eu preciso aprender. Essa é a palavra que a igreja tem a responsabilidade de ensinar para os seus discípulos. Vamos à segunda semente. Preste atenção. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ela foi plantada no solo rochoso. O coração é rochoso, ou seja, o coração é duro, não quer compreender a palavra, né? E vindo a angústia, vindo a tristeza, logo aquela pessoa ela desanima, logo ela perde a sua força. Preste atenção que o solo rochoso não permite que a raiz se aprofunda. Quando nós não temos raízes, nós ficamos à mercê. Né? À mercê da tempestade, à mercê do vento. Né? Quando, preste atenção que o cedro do Líbano, Davi fala nisso lá no Salmos 92, Davi vai falar do cedro do Líbano, que ele aprofunda as suas raízes. Não é? Será como o cedro do Líbano, ou seja, será forte. Se você olhar o cedro do Líbano, ele nos seus primeiros anos, a sua raiz ela se aprofunda a 1,5 metros. Ela busca as profundezas, ela busca os lençóis de águas freáticos, né? Mas o seu caule ele não cresce mais do que 20 centímetros nos seus primeiros anos. Mas se você olhar, você vai ver que o cedro do Líbano, ele chega a ser milenar, porque as suas raízes são profundas. Jesus fala aqui, preste atenção, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A angústia vem, o problema vem, a dificuldade vem. As tempestades vêm, os ventos vêm, mas eu só vou subsistir se eu estiver raízes, se eu estiver aprofundado. Eu preciso me aprofundar. As grandes verdades estão nas profundezas. Eu preciso me aprofundar na palavra. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Eu preciso me aprofundar no Evangelho, conhecer o poder, a graça e a unção do Senhor. Eu tenho que ter autoridade do Senhor na minha vida. O solo rochoso, a palavra do Senhor diz que vem o sol, queima e ela se desfaz. Mas a terceira semente diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Percebe que essa semente não morre. As duas primeiras sementes, elas morrem. Mas esta semente aqui, né, ela não morre. Eu quero ler de novo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. As preocupações do mundo, ela sufoca. Né? As preocupações do mundo sufoca e fica sem fruto. Ela não morre, mas ela fica sem fruto. Mas tem uma palavra aqui que eu quero me aprofundar mais nela agora. E quero que você, irmão, irmã, fique bem atento nesta palavra. Diz assim: e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quanto nós temos ouvido falar das riquezas?
quanto valor nós temos visto igrejas, não quero citar nomes, né? Focar somente na riqueza, focar somente na prosperidade, focar somente em mansões, em carros importados, em vida, como eu posso dizer, vida com luxo. Não que nós não devemos ter. Sim, o Senhor prometeu a nós que nós teremos o melhor desta terra, mas as riquezas, ela não pode estar acima da palavra do Senhor, ela não pode estar acima da minha santidade, ela não é prioridade na minha vida, ela não é prioridade na vida da igreja. As riquezas virão sim, mas a partir do momento que nós obedecermos a palavra, essa é a verdadeira riqueza, porque a riqueza falsa, a riqueza que vai nos levar à perdição, é aquela riqueza que nós nos preocupamos muito com ela, que nós buscamos ela, que nós muitas vezes estamos na igreja só buscando a riqueza, queremos dar o dízimo por causa da riqueza, queremos dar a oferta por causa da riqueza, havendo uma troca com Deus. Eu te dou o dízimo, o Senhor me dá riqueza. O Senhor não vai fazer isso. Olha, porque a riqueza, a preocupação com ela sufocará. Você vai ficar sem fruto. Você não vai ter o conhecimento do verdadeiro Deus. Você vai viver a riqueza desta vida. E quando viver, se Deus assim o quiser, mas não dê tanto valor para as riquezas desse mundo, dê mais valor para a tua vida eterna, dê mais valor para a unção de Deus na tua vida. Busque o Senhor em espírito e em verdade, se aprofunde na palavra, crie raízes, não olhe somente para as riquezas desta vida. Elas podem te sufocar e você ficar sem fruto, e naquele dia você vai apresentar o que ao Senhor? Quais são os frutos que você irá apresentar a Deus? É interessante essa palavra que o Senhor Jesus, no final do seu ministério, ele comparece no monte, ele ora ao Senhor. Lá no livro de João você vai encontrar isso. O Senhor Jesus diz assim: Pai, todos os que tu me destes estão aqui, menos o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Mas o Senhor Jesus prestou conta, o Senhor Jesus mostrou os frutos, todos os que tu me destes. Que fruto nós vamos apresentar ao Senhor naquele dia? Aqui estão, Senhor, todos aqueles que tu me destes. Que fruto apresentaremos ao Senhor? Senhor, aqui está a mansão que ficou. Se você morrer antes, a mansão vai ficar, os carros vão ficar, talvez para dissensão entre famílias. Será que buscar as riquezas é tão bom assim? Se nos aprofundarmos na palavra, o Senhor nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. Aleluia! E para finalizarmos a nossa última semente, 25%. 25% é o que vai frutificar. Mas o que foi semeado em boa terra, é a que ouve a palavra e o compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A 100, a 60 e a 30 por um. Essa frutifica. Ele buscou na palavra, ele se esmerou, ele estudou, ele teve na presença do Senhor. Olha, ele foi um servo que obedeceu a palavra, ele teve disciplina para servir a Deus, ele buscou a santidade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aí, os frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus. O que o Senhor fizer a tua vida frutificar, ou 100, ou 60, ou a 30 por um. Glorifique o nome do Senhor. Deus é contigo. Busque a palavra do Senhor. O teu coração é a boa terra. A semente é a palavra. Nós sabemos que o semeador, né? O apóstolo Paulo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai falar, eu semeei,
Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Cada um de nós também pode ser o semeador. Né? E para me semear uma boa palavra, eu preciso me aprofundar nela. Eu preciso ser essa boa semente. Deus abençoe a tua vida grandemente. Quero orar por você. Pai eterno e Deus da glória. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Abençoa, Senhor, cada vida, cada servo, Senhor, que está ouvindo esta palavra e que possamos ser, Senhor, o semeador, Senhor, de semear uma boa palavra, Senhor, uma palavra, Senhor, que venha frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe grandemente, em nome